aproximar-se. No final desta sessão, vocês vão ficar com uma quantidade de ideias, espero eu, que possam orientar numa direção muito diferente daquela que tem sido orientada até agora. Então, no mundo que está em mudança, nós temos que pensar de uma forma um bocadinho diferente para podermos pôr as coisas a funcionar. Uma coisa que a mim, pessoalmente, me faz muito sentido, é isso que eu vejo. Nos últimos anos, as regras do jogo mudaram. Então, de repente, nós estávamos habituados, vamos ensinar todos a jogar damas, ensinaram na escola, nas universidades, está aqui um tabuleiro, estão aqui as peças, isto joga-se desta maneira. E depois, de repente, mudaram as regras todas e ninguém nos disse. E nós tentamos jogar as mesmas regras que nos tinham ensinado, mas elas não funcionam. E a prova de que elas não funcionam são as situações de vida pessoais que nós temos e também as situações que nós vemos que acontecem no nosso país. Porque as regras continuam a tentar ser as mesmas, mas a verdade é que as regras mudaram. Mudaram as regras do jogo sem nos terem avisado e sem nos terem dado informação acerca das novas regras. E hoje também vamos falar um bocadinho acerca destas novas regras. Portanto, se nós jogarmos um jogo sabendo quais são as regras, fica muito mais fácil nós podemos ganhar. Uma coisa que me causa muita confusão, pessoalmente, é o facto de nós, não sei se vocês sentem isto, eu sentia, que há muito pouco tempo atrás eu começar a perceber como é que as coisas funcionam. Uma coisa que me fazia muita confusão é que parecia que, apesar de nós termos todos vontade de trabalhar, não é a vontade de trabalhar que está em questão, nem são as competências pessoais que estão em questão, não é nada disso. Há pessoas que trabalham tanto e que se dedicam tanto, têm tanta vontade de aprender, tanta vontade de fazer as coisas profissionais, as coisas não andam. E eu sei que toda a gente está mais ou menos todos, mas não só vocês que estão aqui na sala, mas as pessoas todas lá fora. Mesmo que têm empregos, não podem ficar desempregados. Mesmo essas pessoas têm essa dificuldade, dedicam-se ao máximo no trabalho, sempre com aquela espada em cima da cabeça, amanhã que pode andar aqui. E na realidade, são pessoas de valor, não são máximos, mas por alguma razão, parece que as pessoas não progridem na vida. Ganha-se menos dinheiro cada ano passa, ganha-se menos. As nossas perspectivas de vida têm sido cada vez piores, cada vez há menos horizonte à nossa frente. Isso é só um sintoma de que nós estamos a jogar um jogo que não podemos ganhar, que não podemos desistir. Não sei se vocês já não sentiram isso. Estamos envolvidos, fomos puxados para jogar um jogo que nós não conhecemos as regras, portanto nunca podemos ganhar. Mas também não podemos desistir, porque a nossa vida não desistir do quê? Não há nada para desistir. Então, hoje vamos falar acerca dessas coisas. Primeiro, por que razão é que vocês me não ouviram? Vou falar um bocadinho disso primeiro. Por que motivo é que eu estou aqui e por que razão é que vocês vão prestar atenção àquilo que tenho a dizer. Então, eu vou-vos dizer. Eu fiz um percurso exatamente igual às outras pessoas. Fui empresário, falido, fui empregado, fui despedido, despedi-me, na ocasião. Portanto, passei por essas coisas todas. Tenho uma família grande, tive muita dificuldade em sustentar a família ao mesmo tempo, até perceber aquilo que eu vou explicar agora. E depois de eu entender isto, começar a aplicar estas ideias, começar a dar uma vontade diferente. Eu estou a falar com essa oportunidade. Uma pessoa tem imensos resultados, ganha uma pipa de massa que nunca sei se é possível ganhar, só porque me posiciona de uma forma diferente, entendo o jogo e comecei a jogar o jogo de uma forma diferente. E estas são as regras que eu estou a ensinar. Espero que vocês me ouçam no final destas 2 horas, que não são 10. No final destas 2 horas, que tenho mais ferramentas mentais para se poderem posicionar e poder tirar proveito das circunstâncias. Okay? Portanto, a gente tem um bloco de notas. Podem mudar as perguntas que quiserem, quando quiserem, podem interromper à vontade. Okay? Já repararam, a expressão muito formal, e a gravata aqui mudando um bocadinho. Portanto, à vontade de interromper quando quiser, da forma que quiser, basta levantar o braço e nós podemos fazer as perguntas que quiserem ao mesmo tempo. Vamos ter um intervalo para relaxar um bocadinho, daqui a bocado, para beber uma aguinha e para podermos começar a passar uns com os outros. Portanto, esta é mais ou menos a dinâmica que nós vamos fazer.
das novas regras de trabalho no mundo, não é de trabalho, estas novas regras do mundo que nos rodeia. Muitas coisas mudaram. Isto é talvez a coisa mais grave, a mudança maior, a maior responsável pela crise que nós estamos a viver pelo longo disto. Nós perdemos as referências. Como é tudo novo, não há passado, não há histórico, nenhum de nós tem pais que tenham passado por a situação que vocês estão a passar. Ninguém. Eles passaram por outras coisas, mas não resta. E então nós perdemos as referências. As referências dos nossos pais, dos nossos avós, são aquelas do emprego para a vida, de tirar um curso para ter um bom emprego, se possível trabalhar para o Estado ou para um banco, né? Que é emprego para a vida, para os colegas. São empregos para a vida, regalias e conquistar, como é que chama? Conquistar direitos. Toda a dinâmica dos direitos, nós falámos do que conquistei este direito, tem direito, isto, tem direito àquilo, é toda a mentalidade antiga que deixou de funcionar. E a prova é que os direitos que a gente que os tem, depois não serve nada a gente pensar que os tem porque não os tem. É como estão lá, para a gente desfrutar. Portanto, essa é a primeira regra. As coisas mudaram muito e nós perdemos as referências. Aquilo que nos dizem não serve para nada. Se nós vamos ouvir os mais velhos, ficamos ouvidos, porque toda a gente ouve, mas quando alguém dos mais velhos nos fala da experiência deles, é a primeira coisa que nós temos a dizer, ok, obrigadinho, mas arriscamos isso por lado. Provavelmente já não funciona. E quando nós dizemos que tenho filhos na universidade, e quando digo aos meus filhos, vão para a escola para estudarem muito, para tirarem um curso, para terem emprego, é óbvio que eu não digo isso, já digo isso há muitos anos, mas é mentira. Okay? Não é verdade. E o nosso sistema educativo está montado em cima de uma falsidade. Não só o sistema educativo, mas também o sistema contributivo. A Segurança Social faliu, como bem sabe. As reformas não estão lá. E, portanto, quando nós estamos a pensar, agora eu estou a descontar para a reforma, né? Quando eu tiver não sei quantos anos vou reformar, vou passar a ter tempo, finalmente, para viajar, para estar com a família. Vamos ver. Isto que já sabe mais da vida. Mas é engraçado, porque toda a gente sabe, está toda a gente cansada de saber que isto é tudo mentira. Mas mesmo assim, toda a gente se comporta como se verdade. Porquê? Porque ninguém consegue sequer encaixar a ideia e ser consequente com a ideia de que isso é tudo mentira. Se eu pensar assim, quando eu me reformar, depois de 45 anos de trabalho, ou 50 anos de trabalho, não vai haver reforma para mim. E eu sei que é real. Se eu fosse consequente com isso, eu tinha que mudar a minha vida inteira. A minha forma de agir, a minha forma de me posicionar no mundo do trabalho tinha que ser diferente. E como eu não sei posicionar de uma forma diferente, eu prefiro esquecer que não vai ser real e continuar a acreditar que sim, senhor, vai estar uma reforma lá no final. Da mesma forma como está lá no emprego, no final da licenciatura. Então, os nossos jovens estão a estudar na universidade a pensar que eles já sabem que não é real. Nós, eu como pai, sei que não é real. E eles sabem que não é real, é tudo mentira. Mas vamos fazer aquilo. Temos que continuar a acreditar nisso. Porque não há referências. Nós não temos modelos que nos possam dizer, ok, isto não é real, certo? Mas o que é real agora? Eu deixo de aderir a esta ideia, não há problema nenhum, já deixo de aderir, está provado que é mentira. Então vou aderir aqui. Vou basear a minha vida aqui. Então isto está aqui, é a principal causa de tudo que nós estamos a passar. Da crise toda. As pessoas não sabem, nós não sabemos o que fazer. Como disse, estamos a jogar um jogo que não podemos desistir, não podemos ganhar. É uma coisa horrível. Só pensar nisso é uma coisa. Ok, então, há regras novas. Okay? Vou falar acerca das ferramentas mentais necessárias para nós podermos começar a entender o mundo como ele é e podermos agir nele de forma eficaz. Eu sei sempre se eu tenho razão ou não, por um motivo. Eu tenho uma ideia, coloco-a no mercado, funciona, dá-me dinheiro, é boa. Está sintonizada com o mercado, é real. Eu tenho uma ideia, vou pô-la no mercado, não dá resultado, eu não tenho razão. Não importa se eu sou um guru, não importa se eu sou o gajo mais esperto do planeta,
O que prova se eu tenho ou não tenho razão é fazer funcionar ou não funcionar. Concorda comigo? Então, o que eu estou a passar agora são coisas que eu sei que funcionam. Funcionaram para mim. Levaram-me do 0 a 30 mil euros por mês. E eu sei que funciona, não é? Eu estava no 0, sei que vocês estão com um bocadinho. Eu sei dessas coisas. Então, o que eu vou explicar agora, na próxima hora, vão ser as ferramentas mentais que nós temos que saber, que ter, que para mim funcionaram, não só para mim, mas para muitas mais pessoas, funcionaram, funcionam, e que pode ser que possam funcionar para vocês também. Okay? Então, a primeira é networking. Networking significa rede, trabalhar em rede. O que é que isto significa? Significa que, antigamente, eu era um profissional, veio, aprendi, sou muito bom naquilo que faço, vou ter uma empresa e dei trabalho, e eles ficam todos encantados comigo, e dão trabalho e pagam o meu futuro. Isso é o sonho para todas as pessoas. Na realidade, hoje não é assim. Na realidade, hoje, cada pessoa é responsável por si própria. Antigamente, as empresas, vamos fazer um bocadinho de história em relação a isto. Há pouco tempo atrás, século XX, as empresas eram uma unidade económica. No centro do movimento económico está a empresa, geradora da riqueza, e nós, indivíduos, servimos o propósito da empresa. A empresa tem uma missão, posiciona-se no mercado de certa forma, quer criar lucro, e nós somos funcionários da empresa. Ajudamos a empresa a atingir os seus objetivos. Óbvio que o empresário, o patrão, dá-nos dinheiro para nós ajudarmos a empresa a atingir os seus objetivos. Então, o centro é a empresa. E nós andamos a trabalhar, vem um empregado, vai-se embora, vem outro empregado, vai-se embora, vem outro empregado, vai-se embora. O foco é a empresa. Mas no século XX já não é assim. O foco não é a empresa. O foco é a pessoa, és tu. És tu. E então, o que é que acontece? És tu, és tu, és tu. O que é que acontece? As pessoas começaram a entender, algumas pessoas começaram a entender, que as empresas existem para servir o nosso propósito, o nosso objetivo. Então, hoje posso estar a trabalhar com uma empresa até que eu me servir. Porque o centro de geração de riqueza sou eu, individualmente. Para mim, para a minha família e para as pessoas à minha volta. E eu vou usar a empresa está lá, para eu aprender, ganhar experiência. É óbvio que eu dou em troca a minha capacidade de trabalho para essa empresa. Digo, a empresa não quer perder comigo, porque eu dou trabalho. Mas é em troca de sua experiência, além do seu salário. Mas o importante é esta coisa, que não te coloca a mim numa posição melhor do que estava antes. Ou seja, eu fui mais valioso para o mercado. E quando aquela empresa deixa de servir, o que é que eu faço? Para aquela empresa, vou para outra. Para um outro patamar. Então, se eu ganhava 10, posso ganhar 12. Porque eu adquiri experiência e tornei mais valioso no mercado. Estudo todos os dias, aprendo todos os dias, trabalho em mim próprio todos os dias, invisto em mim todos os dias, porque eu sou a unidade de negócio, eu como indivíduo. E as empresas passaram a servir os nossos propósitos como indivíduos. Não estão a ver? A diferença de perspectiva é enorme. É enorme. E as pessoas que se posicionam desta forma há muito tempo, têm gestões de carreira, vocês já ouviram falar do eu limitado, ou eu SA. É uma forma, que já existe há muitos anos, de dar um nome a este fenómeno, que é a empresa sou eu. Eu é que sou a empresa. E tudo aquilo que eu faço é para me melhorar a mim, para me dar a mim mais valor, para ter mais valor no mercado e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Então, esta mudança de pensamento, eu, como funcionário de empresa, que sirvo para prestar serviço àquela empresa, para a empresa atingir os seus objetivos, ou eu, estou a trabalhar nesta empresa, com o objetivo de melhorar a mim, de eu ganhar mais competência, para amanhã dizer a estes, adeus-i, que o outro lado melhor. E mudamos de emprego muitas vezes, não é porque somos despedidos, mas é porque nós queremos passar de um lado para o outro melhor. E quando nós somos mesmo bons naquilo que nós fazemos, é muito mais fácil nós termos pessoas que nos paguem em troca dos nossos serviços. Não é? Mas tudo isto vem do paradigma mental, que é que eu valorizo a mim constantemente, eu valorizo isto a mim, da minha formação, da minha aprendizagem, da minha experiência. Então isto já faz diferença. Agora, o que é o networking? O networking é muito engraçado. É um conjunto de pessoas com competências diferentes que trabalham em conjunto umas com as outras. Em vez do modelo antigo da
da concorrência, temos um modelo novo da cooperação. Uma grande diferença. Eu sei que é muito complicado, pode ser complicado. Uma pessoa que venha do mundo corporativo, que venha do mundo em que quer um emprego e pagar um salário, de repente ter que pensar assim, não, isto não funcionou, a partir de agora tem que ser eu o responsável, não posso estar à espera que me deem um emprego, mas tem que ser eu próprio a fazer toda a minha vida, seja de que maneira for. Que é uma coisa que nós estamos aqui a falar de coisas muito importantes, que é a nossa vida. Não é uma coisa que pode não funcionar, não é um teste. Não é um teste, pode dar ou dar. Não é uma coisa que a gente pode dizer, vamos experimentar e ver se dá. Se não deres, arranja outra vida e começa de novo. Como nos jogos de computador, é game over, faz mal, passando no princípio. Não é assim, rodar. Não temos segunda oportunidade. Então é importante termos as ideias claras e tomarmos as decisões às vezes difíceis que a gente tem que fazer na vida. Estou a falar de forma assim um bocadinho teórica ainda, mas a gente já vai à prática. Então, o network é muito importante nós nos relacionarmos. O nosso valor no mercado não depende só, aliás, não depende tanto das minhas competências pessoais, mas depende da qualidade das pessoas com quem eu me relaciono. E toda a gente já passou por essa experiência. Eu sou tão bom, que aquele gajo não percebe metade daquilo que eu sei e ele tem um emprego melhor que o meu. E paga mais. Porquê? Porque ele tem uma rede de relacionamentos melhor que a minha. E isso vale uma fortuna. Vale muito. E a gente diz, é Cunha. Não é Cunha. Cunha é outra coisa. Também há. Mas não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar do valor da nossa rede de relacionamentos. E esse é um dos nossos principais ativos. Eu sei que nós pensamos muito que se eu for muito bom, eu tenho valor, eu aprendi, eu sei, eu tenho valor e vou pagar por isso. Mas isso era no século XX, agora não é assim. Além disso, temos que ter uma rede de relacionamentos. O nosso valor no mercado, claro, pelos recursos que nós conseguimos movimentar. Então, se eu tiver a mim próprio, mesmo que eu seja muito bom, eu consigo movimentar uma certa quantidade de recursos, que são os meus. Se eu tiver uma rede de relacionamentos, eu consigo movimentar os recursos dessa rede de relacionamentos. Resultado, um valor no mercado 10 ou 20 vezes maior. Isso significa também que os nossos problemas pessoais ficam diluídos nessa rede de relacionamento. Se eu me relacionar com 20 empresários, com empresas do mundo inteiro, e se eles forem amigos todos, e se eu quiser um emprego em qualquer uma dessas empresas, qualquer uma é emprego. É muito fácil. É comigo. Não, são pessoas que eu conheço. Confiam em mim, eu confio nele, criei uma rede de relacionamento a certo nível, faz com que os meus recursos sejam completamente diferentes. As minhas qualidades são as mesmas. Mas a minha rede de recursos é completamente diferente. Então, muitas vezes, quando nós perdemos um emprego, a gente isola-se. E a coisa pior que a gente não pode fazer. Já está mal e vai piorar. Vai piorar. A primeira coisa que nós temos que começar a fazer é expandir a nossa rede de conhecimentos, a nossa rede de networking. De hoje, por vocês estão aqui, isto é muito importante. Vocês conhecem um do outro. Mais ou menos, uns mais, outros menos, não é? Isso eu vou fazer exatamente certo. Então, uns mais, outros menos. Mas o facto de a gente se conhecer é muito importante. Porque das pessoas que estão aqui, se agora nós fizermos, não vamos fazer, mas nós temos aqui um exercício, agora vai uma hora, vamos fazer agora. O exercício de networking entre as pessoas que estão aqui. Aqui dentro está um potencial de negócio de milhões de euros. Aqui dentro desta sala. Só está tudo espalhado. Se a gente juntar as competências de um com o outro, e a gente juntar, montar aqui um sistema de geração de riqueza, com as competências dessas pessoas que estão aqui, uma fortuna. Está aqui um valor incrível. Só está tudo espalhado. A gente não sabe onde foi. Isso quer dizer que as pessoas individuais valem pouco. Todos nós. Mas em grupo, em network, em rede, valemos muito. Nós também não temos rede. A nossa rede de relacionamento. As redes sociais são tão fortes, tão importantes nos negócios porquê? Porque a nossa rede de relacionamento. Cada um que está aqui, o que é que tem Facebook? Está a ver lá. Então, é engraçado. Há um ano atrás, eu fazia a mesma pergunta e só via uma vez que tinha e outras não tinha. Há um ano não, há 2 anos atrás. E então agora ao contrário. A rede dos nossos amigos no Facebook há uma fortuna.
Quem tem mais de 1000 amigos no Facebook quanto o braço? Mais de 1000. Vão ver? Tu tens? Porquê? Porque nós não cultivamos a nossa rede de relacionamentos. E o Facebook é um Facebook utilizador de qualquer, mas o Facebook é muito popular. Então o Facebook mostra-nos, é um barómetro que nos diz a nossa interação social. É claro que vale, não é a única coisa que vale. Mas é um barómetro, é um termómetro. Então significa que nós não estamos muito ligados às novas tecnologias, não estamos muito bem com o Facebook, porque alguma coisa com o Facebook, seja o que for, não é? A nossa vida social, a nossa rede vamos ser riquíssima. Mas estamos a ao contrário. Não é ao contrário. E então, significa que a nossa interação social é baixa. Então é preciso expandir-la. Como? Olha, estratégias como este, procurando ciclos com as pessoas, procurar pessoas diferentes, sair da zona de conforto e procurar conhecer pessoas novas, com ideias novas. Isso tudo faz a pessoa expandir a mente. Há um tempo atrás, um senhor chamado Jim Rohn, disse uma coisa que eu não esqueci. Disse-me vários, mas uma delas eu não esqueci. Disse assim: olha, eu aposto que sei quanto é que tu ganhas. Se tu me disseres quanto é que tu ganhas os teus 5 melhores amigos, as pessoas com quem tu passas mais tempo, 5, quanto é que eles ganham? E podes ganhar mais ou menos a média. É uma coisa curiosa. E é um exercício para se fazer. Aquelas pessoas com quem nós passamos mais tempo, a gente faz a média e a gente está na média. Mais ou menos ali. Quer dizer que isto é muito simples. Quer dizer que o nosso networking tem um determinado valor e nós, pessoalmente, ganhamos esse valor das pessoas com quem nós passamos mais tempo. Então, é muito engraçado a gente ver, costuma-se dizer, a miséria gosta de companhia. A pessoa vai se queixar, né? Vai fazer de mim, estou desempregado, não ganho nada, tenho as contas para pagar, aquelas coisas que a gente sabe, que eu passei por isso também. E a gente junta-se com um outro igual. E depois juntamos com outro igual. E depois dali sai vai ouvir um gajo comigo e vai dizer assim: não, estás desempregado, a culpa é tua. A culpa é minha. A culpa não é, mas a responsabilidade é. Pode ser seja do que for, mas a responsabilidade é nossa. E aquilo de repente parece que faz sentido. Então aquela pessoa prefere não ouvir isso e prefere-se junto com os outros para se queixar. Se eu quero comprar, eu quero dormir, eu quero dormir para casa na porta, eu quero sócio, eu quero assim. E então isto faz com que este networking, em vez de nós estarmos a expandir como sempre eu, esta forma de mentalidade é em si própria uma forma de nos manter agarrados à crise, que é tudo lado. Então é para começar a gente expandir. E aqui vem então os mentores. Os mentores, pessoal. São das coisas mais importantes que a gente pode ter. Encontrar alguém que já fez um certo caminho e que nos quer ensinar, pessoal, no futuro. Não é ele que fez o caminho. Já foi algo. A gente sabe que conseguiu o objetivo do outro e aos detalhes. Mas não nos querem ensinar. Porque ainda pensam, tem todas as razões que tiver, mas ainda pensam lá no dia. Os segredos têm que ser protegidos. Aquilo que eu fiz que funcionou, tem que ficar quietinho, porque senão estou a criar concorrentes. Não é? No mundo antigo pensar em que nós vivemos na concorrência e deixamos de na colaboração. Isso é antigo. Mas hoje não é assim. Não se encontrarem pessoas que já percorreram o caminho e que querem ensinar como é que se faz, se fala todo. E isto é para os mentores. Todos nós temos que ter o nosso mentor. Eu tenho vários. Já muitos, tem muitos. E são pessoas que, de repente, nós incluímos no nosso círculo dos 5 e o nosso rendimento parece magia. Passados uns meses, lá para cima. Porque a média mudou. Isto não falha. É tão certinho, não falha. Aquela pessoa interfere na nossa forma de pensar. A energia que aquela pessoa traz ao nosso meio é tão diferente, tem ideias tão diferentes. Abre-nos a mente de forma tão diferente, leva-nos a ter oportunidades que nós não existíamos. E parecia que não existia, né? Então passa-se por aqui. E é aqui que a gente tem que trabalhar. É aqui. E este Jim Rohn dizia assim: Rui, tu não tens os resultados que tu queres de forma que estava falido. Tu não tens os resultados que tu queres porque tu pensas errado. Eu achei que não fazia nenhum. Este gajo não estava a trabalhar. Como é que o facto de pensar de uma certa forma faz com que ninguém caia na conta?
ridículo, não é? Mas não é. E ao longo do tempo fui amadurecendo a ideia, percebi que não tinha razão. E a imagem melhor que eu encontro para isso aconteceu há um tempo atrás. O carro avariou, eu abro o capô do carro, eu sou um gênio mecânico. Olho para aqui e vejo um monte de ferro. É o que eu vejo ali. Eu não sei nada de mecânica. Eu olho e vejo um monte de ferro. E vejo o mecânico, olha para aquilo e diz: olha, o ferro está ali. E chega lá, está a trabalhar assim embora. Ora, será que nós vimos o mesmo ou não? Será que a realidade dele é diferente da minha? Ou a diferença está na minha cabeça e na cabeça dele? A gente pensa que a realidade é a realidade. Não é. A realidade é múltipla. O que nós fazemos com ela é o que está aqui. E se nós mudarmos o que está aqui, muda tudo. Não muda a realidade, muda aquilo que a gente faz com ela. Que realmente é mudar a realidade. Não é? E então, vejam lá, eu olho para um monte de ferro e o outro olha para um motor. Eu vejo um monte de coisas, nem vejo o que é. Eu digo: para cá uma roda dentada, está ali uma porta. Eu não vejo nada. Ali onde? Está ali. Foi ali onde? E o gajo tem que ir apontar com o dedo. É aqui. E eu de repente, pois isso é uma porta. Era só mais um bocado de ferro no meio dos outros. E é isso que fazem os mentores. Ajudam-nos a ver a realidade de uma forma que a gente consegue movimentar-se nela. Perceber onde é que estão os altos e os baixos, onde é que nós devemos interferir, se devemos interferir aqui, se devemos interferir lá. Não faz que a nossa vida funcione de uma forma diferente. Porquê? Porque eles já passaram o mesmo que já está a passar. Não é teórico. Quem é que já leu livros de desenvolvimento pessoal? O Segredo, uma coisa assim. Alguém já leu livros desses? Ok. Primeira coisa que eu vos recomendo é que leiam. Muito, todos os dias. Todos os dias. Há muitos livros para tratar. Mas livros de desenvolvimento pessoal são fundamentais. Porque põe-nos na nossa mente uma certa frequência. Ajudam-nos a ver as coisas de certa maneira. E este homenzinho, o Jim Rohn, disse: depois se queres mudar, que essas coisas mudem para ti, tens que mudar primeiro. Eu pensava que a culpa era dos outros. Não é? A culpa pode ser do outro, mas a responsabilidade é tua. É. Eu tenho uma casa, vem um furacão, vou uma casa. Eu posso ficar ali a chorar, né? Choro, para 5 minutos, depois deve ser construído outra vez. Mas a minha reação diante daquele acontecimento pode ser de muitas maneiras. Posso ficar a chorar, a culpar, eu sou um idiota, eu sou um parvo, não percebo nada disto, não sei para viver, a minha vida é uma tragédia, está tudo errado, não percebo nada disto. Ok. Então começo-me a fechar, para a vida de mim. Ok. Há outros que dizem, uns zangados, né? Hoje, o furacão, os gajos da meteorologia precisam ter avisado e pronto, eu podia ter feito não sei o quê, se você tem que estar culpa dos outros, né? E quando a culpa é dos outros e a responsabilidade é dos outros, o que é que a gente faz? Protestamos. E ficamos a protestar a nos ver a garganta. Resolve alguma coisa? Não resolve nada. A nossa consciência fica em paz, porque não nos obriga a nós a fazer nada, a não ser protestar. Não me perder mal, protestar é bom. Quando nós achamos que temos direito a alguma coisa que nos foi roubada, ou que nós vamos protestar. Mas não posso só protestar. Porque, como eu disse, a culpa foi do outro lado, mas a responsabilidade foi do construtor. Certo? Ou do dono da casa. Então, não importa quem é a culpa, importa quem é a responsabilidade. E há pessoas que ficam contentes por atribuírem a culpa. Aconteceu isto, a culpa foi daquele, e pronto, ficam contentes. Já tem um responsável, ficam em paz. É. E está com a tragédia. Mas a culpa é do outro. Não é? A verdade, às vezes temos esta mentalidade. Há um tempo atrás, muito tempo, vivia mais pequeno, não ia, não vamos a passar em uma atividade neste prédio. Numa pedra. Eu andava lá em cima da pedra. Bom, eu dizia, não. Andava lá em cima da pedra. Com medo de cair. E eu desafiava a família. E ela assim: se eu cair, a culpa é tua. Então, aqui para mim fez luz. Ela caía, ela lanjava, ficava com o papel lá embaixo. Mas estava tudo certo, não era minha. Mas ela se deixou. E a gente às vezes pensa assim: para mim foi uma lição. Quando a gente atribui as culpas, a gente fica em paz, a responsabilidade não é minha, não foi culpa minha. Isto aconteceu-me porque me fizeram isto. E portanto, você tem culpa. Agora fica a esperar
resolve o problema. Estão a ver? Eu vou fazer. Então, venho aqui hoje para vos dizer, mas não é novidade, é perceber a sala que esta é a realidade. Que a culpa pode ser muita gente, mas a responsabilidade é nossa. E isso não tem duas oportunidades, só nenhuma que eu saiba. Há pessoas que vivem na reencarnação. São outros 500. Agora, pelo menos esta vida a gente tem, vocês temos outras, mas esta a gente tem. E portanto, é com esta que a gente tem que trabalhar. Esta está aqui agora. A responsabilidade é nossa. E nós temos que pôr os nossos talentos a render, a expandir, para nós podermos pô-los ao nosso serviço e ao serviço da nossa família. Porque a nossa família merece isso. E nós também. Já tem valor. Só precisamos de encontrar um veículo para canalizar esse valor no mercado e nos dar a condição para nós merecermos. O voluntário. E o voluntário agora, mas se o deixarem ficar como está, vai perdendo valor. Se não for usado, perde o valor. É como uma casa abandonada, não é? Está lá, vale muito. Passar 10 anos não vale nada, se não for habitado. Ou um carro está parado ali, não vale nada, passar de um ano a outro. Tudo não é usado. Então nós não nos podemos dar ao luxo de passar um único dia sem darmos o nosso valor no mercado. Constantemente, sempre. Dá. Com o tempo, começamos a perceber também. Hoje vamos falar de algumas dessas formas, depois da nossa posição, que até foi importante. Então, isto aqui é muito importante, para atenção. Esta mentalidade, para sublinhar estes 3 passos. Falamos da cultura da responsabilidade. Para as coisas mudarem, tu tens que mudar primeiro. Começamos por mudar a nossa forma de pensar, saber que é verdade e que é mentira. Andávamos a enganar estes anos todos de que nós tivéssemos um curso e íamos ter um emprego, nós podíamos ter uma vida boa, podíamos viver bem, trabalhar ser felizes com a nossa família, ter uma reforma para podermos viajar e podermos estudar a vida, de preferência cedo, formados aos 30 anos não sai para nada, certo? Mas não será assim tanto. As viagens de farmácia também é da farmácia com o médico, na casa, o médico para ficar na farmácia, para criar. E então a pessoa andou a trabalhar a vida inteira, 40 ou 50 anos, para viajar e faz esta viagem. Normalmente devagarinho, gastou a saúde toda, vendeu a vida e a saúde para ter um salário. E isto já não é o que nos espera, porque nos vai ficar ainda vai dar para isso. E então, essas são as viagens. Nós temos que escutar as coisas e para cá estamos. E temos saúde e podemos fazê-las. Não é daqui a não sei quanto tempo a gente nem sabe o que vai haver, nem vai haver. Então temos que criar mecanismos que nos permitam ser interventivos no momento atual, colocar o nosso valor pessoal no mercado e ser retribuídos por isso. De preferência de muito dinheiro e de preferência com pouco tempo investido. Uma pessoa trabalha 8 horas por dia no emprego, por muito bom que isso seja, sei que é ótimo, mas temos um tempo para disfrutar das coisas. Entre as viagens para um lado e para o outro, férias com a família não há, é quando o patrão deixa, e isto fica um bocadinho limitado. Então, por muito bom que isso seja, não é mau, é bom. Mas também não é assim tão bom. Portanto, se não tem emprego, está a perder a muito. Ok? Porque um bocadinho, não tanto quanto isso. Ok? Eu continuo a pegar um bocadinho nada de jeito, trabalhava com um tal lado. Por isso, aliás, toda a minha vida, meus pais trabalhavam, mas ia ganhar, não sei porquê, nunca percebi isso. Mas estamos a trabalhar se a gente precisa mudar, porque não é trabalhar com a ideia, é trabalhar de forma dirigida. Não é trabalhar. Toda a gente trabalha com nós por dia, em todas as profissões, e há pessoas que nessas 8 horas ganham um salário mínimo, e outras pessoas das mesmas 8 horas ganham 10 mil euros. E como é que está a diferença? A diferença é um valor que essa pessoa tem no mercado. O Cristiano Ronaldo ganha 15 milhões de euros por ano. É um escândalo, é um escândalo, é um escândalo. Não vale esse dinheiro. Se ele não for esse, não lhe dá. Ele vale esse dinheiro. No mercado. Ninguém está aqui por em causa o valor que nós temos como pessoas. Isso é tudo igual. Não há ninguém que vai amar do que outro. Isso é tudo igual. Pais de família, mães de família, amigos, todos nós falamos do mesmo, como digo. Isso é uma coisa, não está em estado. Mas em termos do mercado, então nós temos um valor maior. O mercado é muito menos. Faz sentido. E portanto, se nós nos valorizarmos, nós nos relacionarmos com as pessoas certas, com os mentores certos, nos deem valor e depois encontramos um canal para colocarmos esse valor no mercado, invariavelmente, com o tempo suficiente,
volta. E normalmente eu digo que está muito. Eu estou a observar porque eu sou prova disso. É o que eu estou a dizer. Então, nós temos de mudar, nós temos de mudar. E tudo começa por aqui, pela definição de objetivos. Vamos falar um bocadinho aqui da mentalidade, da definição de objetivos. Pessoal, isto é ridículo. É ridículo. O quanto errados nós estamos, a nossa forma tradicional de pensar é tão errada que é quase impressão. E parece certo. Vou dar um exemplo. Vamos estabelecer aqui um objetivo de. Eu ia dizer contigo. Como é que se chama? Eu sei como é. Está aqui na primeira fila, na segunda. Então, Maria, vamos fazer um objetivo. Okay? Então, diz-me lá. Temos de rendimento de dinheiro, quanto é que tu queres ganhar daqui por 6 meses? Mas no mês ou ok, daqui por 6 meses queres estar a ganhar quanto por mês? Não, tu queres. Não, tu queres. Como você pagar despesas aqui no dia de semana seria ótimo. Ok, então vamos começar a voltar atrás, vou voltar a dizer tudo. Daqui por 6 meses, quanto dinheiro é que queres ganhar? Queres estar a ganhar? 1000 euros. Mas seria mais. Vou repetir. Daqui por 6 meses, quanto dinheiro é que queres estar a ganhar por mês? Aquilo que estava. Não, calma. Vou repetir. Daqui por 6 meses, quanto dinheiro é que queres estar a ganhar por mês? 10 minutos seria. Ok, vou voltar a repetir. Daqui por 6 meses. Eu vou ganhar 10 mil euros daqui a 6 meses. Ok. 10 mil euros. Eu consegui fazer isso em 4. Então 6 está bem. Vamos a falar da definição do objetivo. Mas não é propósito. Pois é engraçado que eu escrevo música. Eu tenho blog, mas eu não sei nada de ortográfico, não sei nada daquilo. Eu nem quero aprender. Então escrevo um cara. Mas meus conceitos eu sei dizer, mas eu posso saber. Aquilo que cada um diz para mim tudo bem entender. É tipo um filho. Cada um lê e. Ok, definição do objetivo. Então, o primeiro ponto muito interessante foi ótimo. Porque é uma complicação do raio de quatro e até dói. Até dói. Falar de dinheiro é uma coisa, é um dos meus tabus. Muito mais difícil falar de dinheiro que falar de sexo. Muito mais. Eu vou para a internet e digo que eu ganho 10.500 euros num dia e ganhei. Escola do vivo. Devias ser preso, bandido. Não sabe o que é que eu fiz para ganhar dinheiro, não é? Vendi para caralho. Ganhei muitas comissões e ganhei dinheiro, não é? Mas ninguém sabe, mas também não querem saber. Aquilo causa uma azia, o dinheiro, falar de dinheiro, causa uma azia que é uma coisa maluca. E esse é o primeiro problema, o primeiro dificuldade que nós temos para ganhar. Por um lado, a gente quer, mas por outro lado, dói. Então, até para estabelecer um objetivo em termos de dinheiro, isto é dificuldade, é tão obrigado. É mesmo difícil. Eu gostava de. Eu gostava. Só que desse para já chegava. Estás a ver? E ok, 1000 euros. Não dá para pagar as contas, mas eu até queria. Ok. Então é tão complicado. A nossa mentalidade, a nossa cabeça, começar a deslimbrar a questão de falar de dinheiro é uma coisa incrível. Eu falo comigo, também é difícil. Agora já nem. Mas era difícil. A gente falar de dinheiro. E quando eu digo a alguém assim, olha, quanto dinheiro é que tu queres ganhar daqui a 6 meses? E ninguém sabe. Mas eu sou mulher, ela podia mudar qualquer pessoa, que era igual. Ninguém sabe, porque nunca ninguém passou nisso. E quando começar a falar, estás a falar com o mesmo mindset da lotaria. Eu gostava de ganhar a lotaria. Não faz ideia nenhuma como é que isso vai acontecer. É só um desejo, está lá. Isso vai tornar realidade? Não. Infelizmente não. Porque é um desejo que está lá. Não é um objetivo. É um desejo. E os desejos, quando não são postos em prática, é zero.
Então, se eu posso lembrar que rapidamente, um plano de ação acelera. Um desejo de zelo é horrível. Torna-nos desconfiados, cínicos. Eu já ouvi falar disso. Isso está a dizer, isso não vai resultar. Tu és um Zé Maluco, essas coisas que eu não vou dizer, né? São perigosos, as pessoas não têm ideias diferentes. Porquê? Porque a pessoa não tem capacidade de lidar com o seu próprio fracasso. Não teve um desejo. Não fez nada para isso. Experimentou. Porque assim está mudou. Essa pessoa ficou azeda. Azul. É como o leite estragado. O desejo se pode transformar em algum em queijo, trabalho, a ação, ou azeda. Os desejos é igual. É das coisas melhores que a gente pode ter, um desejo, mas das coisas piores. Não cabe a nossa vida, se a gente não tiver uma forma de começar a executar. E então, para definir objetivos, e eu vou perguntar como é que tu queres ganhar ajuda dos clientes. Dá uma ideia? É um espetáculo? Para receber esse dinheiro, não sei. Receber o seu manual, mas minhas ideias, uma que interessa é começar a ver. Exatamente. Então, muito faz. Então, nós precisamos fazer sempre pôr em prática um plano. O plano não é o plano que vai para lá. Posso ir à bola da chuva. O plano que tens agora, as ideias que tens agora não vão lá levar. Mas vão colocar em movimento. Vais começar a reunir recursos, a conhecer pessoas, porque estás focado numa certa coisa. Vais começar a ver coisas que parece que não estavam lá. A Rita está grávida, não é? Então, quando a gente tem alguém grávida na família, depois temos que fazer grávida. Então, depois eu fiquei, a minha esposa está grávida para a família. E quando ela estava grávida, de repente as minhas estavam todas grávidas. Mas só com o pelo todo, só vem grávidas de todo lado. Será que havia mais grávida naquela altura? Eu acho que não. E eu é que via mais grávida. E é igual. Chama-se um mindset. Tens um mindset. Tens uma ideia. Ou várias ideias. E agora a cabeça está sintonizada. Tens uma canal ligada. E vais começar a construir um networking. Vais encontrar pessoas que vão ajudar isso. Vinhas na sala de onde? Elas sempre lá tiveram. Mas tu é que não estavas focadas nisso. Então, a mudança do teu mindset fez com que estás em uma ação, não é queixar, não é coisa de mim, vou fazer isto e cá ver o que está a acontecer. Não estás a jogar as ligadas e começas a ver a reprodução para si que não existia. E esse é o mindset dos empreendedores. Aqueles que encontram soluções. E vamos falar da regra para definir objetivos. É esta. Vou escrever azul. Primeiro, decisão. Segundo, solução. E isto aqui foi aquilo que me fez, a mim pessoalmente, mudou a minha cabeça, completamente. Isto tem consequências incríveis. Vamos dar um exemplo. Às vezes você vê uma pessoa a fazer determinadas coisas, iniciar, eu faria aquilo se tivesse dinheiro. Aquela pessoa tem uma empresa, tem uma ideia, tem um empreendimento, não sei o que for. Aquele gajo não sei quanto, faz isso aqui. Se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu faria aquilo que ele faz. Certo? Está a prestar atenção alguma vez? O interessante é que este é o que parece ser verdade, mas o interessante é que é exatamente o oposto. Ele ganha o que ele ganha porque ele faz o que faz. Portanto, em vez de dizer, se eu ganhasse o que ele ganha, eu faria o que ele faz, eu devo dizer, neste modelo, eu vou fazer o que ele faz para ganhar o que ele ganha. Estão a ver a diferença? E a diferença é nós estarmos a pensar, quando a gente sabe, primeiro temos que semear e depois escolher, não é? Mas na prática isto quer ao contrário. Senhora, eu vou fazer um negócio, vou fazer uma. Tenho uma ideia que vou pôr em prática. Ok. Mas eu primeiro quero ver se funciona, para depois saber se vale a pena investir. Pessoal, se não investir, nunca vai funcionar. É ao contrário. Tens uma ideia, tens as pessoas, tens os recursos, é investir. Só sabes que funciona depois de fazer. O próprio facto de estás a medo faz com que aquilo não funcione. Eu vou fazer isto, mas vais como vai funcionar. E a realidade é esta. Nós temos sempre razão. É o engraçado. A gente tem sempre razão.
E se eu acho que vai funcionar, vai funcionar. Como eu acredito que vai funcionar, eu vou fazer o que for preciso para que funcionar. Eu acredito. Vou pôr o tempo, vou pôr o dinheiro, vou pôr a energia, vou preciso, durante o tempo que for preciso. E se eu não acreditar que funciona, se eu achar que pode não funcionar, não vai funcionar. Porquê? Porque eu não vou pôr porque é preciso. Porque eu, à partida, já não acredito que funcione. Então, é a minha crença inicial vai fazer com que a coisa funcione, não é tão engraçado. E é assim 90% dos casos. Os outros 10% são o quê? São ideias erradas. Coisas que nós temos podem estar certas, mas costumamos de forma errada. Falta de mentores, falta de networking. Ninguém sabe tudo, não é? Tendo networking e tendo os mentores, não consegue fazer seja o que for. Seja o que for, não há limites. E isto é a coisa mais popular que não vamos ter vida. Se tiveres mentores, se tiveres networking, podes fazer seja lá o que for. Os mentores põem o mindset certo, e os networking dão os recursos. Tem que decidir mais. O resto depende de nós, da nossa parte. Então, isto é muito importante. Nós fazemos o quê? Primeiro, a gente decide o que é que quer. E depois vamos criar as condições para que se torne realidade. O que é costume? Ok, eu vou trabalhar nesta direção. Eu gostava de ter aqui. Agora, vou ver as circunstâncias que eu tenho. Eu gostava de dizer, né? Está bom. Eu quero ganhar 10 mil euros por mês. Está bom, dizer. Agora, é preciso fazer isto, é preciso investir não sei quanto, é preciso fazer não sei o quê. Olha à volta, não conheço as pessoas, não tenho crédito, não tenho recursos, não sei o suficiente. Vou esquecer de 10 mil euros por mês. Eu vou pôr 1.500. O que é que acontece? Esta forma de pensar. E é de forma normal. A forma normal dá resultados normais. Os resultados normais vão ser resultados de paixão. A forma normal é assim. Temos um objetivo, vamos ver as circunstâncias e depois decidimos ou não avançar naquele objetivo conforme as circunstâncias. Certo? E parece ser que não dá o passo melhor para a perna, não é? Não ter as circunstâncias. E as circunstâncias é que moldam a nossa mente, o nosso objetivo, o nosso sonho, o que a gente quer. Esta é a forma normal. O que é que acontece? Como são as circunstâncias que mandam, onde é que a gente se mantém? Nos números que a gente está. Mudar uma coisa, não muda nada. Não acontece nada. Mas parece que é bom. Parece que é assim que deve ser, não é? Não, mas eu passo bem a perna. Tu vê lá. Tu vê lá. Olha as tuas circunstâncias e depois decides se vais ou não vais, se queres ou não queres, conforme as circunstâncias. Ou seja, primeiro as circunstâncias e depois todas as decisões. E isto parece bem. Mas não é. É ao contrário. Como é que funcionam as pessoas de sucesso? Ao contrário. Primeiro tomam os objetivos. Definem os objetivos. A seguir, vão ver as circunstâncias. Mas a decisão não é tomada. Primeira decisão. Eu vou fazer aquilo. Nem que eu vá com tussa. Aconteça o que acontecer, eu vou fazê-lo. Mas estás louco, olha que eu volto. É certeza, vais fazer como? Não interessa. Aquilo eu vou fazer. Agora, isto é um ponto assente, está decidido, não mexe. E agora vamos pôr os pés no chão. Vamos ver as nossas circunstâncias, ver a nossa realidade, que não tem nada a ver. Se o sonho for bom, isto, as circunstâncias não têm nada a ver. Parece impossível. Só um pouco de magia, fazer comigo que mal ver. Então, quando o nosso sonho é bom, vale a pena lutar por ele, a realidade é sempre boa. A gente vai levar a nossa volta, não esqueça dele. Isso não vale, acho que não vai funcionar. Parece que não vai funcionar. Então, as circunstâncias são tão diferentes. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é trabalhar nas circunstâncias, mudar as circunstâncias, o que for preciso, para elas nos manifestarem, para elas realizarem o nosso objetivo. Então, reparar que o facto de nós trabalharmos nas circunstâncias muda tudo. Não são elas que mandam em nós, somos nós que mandamos nelas. Qual é a diferença? Não é o mundo que manda em mim, não são as outras pessoas, não é o salário, não é a falta dele, não é o patrão, não é o amigo, não é o vizinho, não é isso que manda. Não é as coisas que eu pagar, não é as pessoas de tribunal, não é nada disso que manda em mim. E quando a minha eu quero. E agora, vamos trabalhar nas circunstâncias, nós trabalhamos com os pés no chão. Não é fadazinhas e não. Pés no chão. Os pés no chão querem o quê? Vamos começar a resolver o que tem que ser resolvido na nossa vida para tornar aquilo realidade. Isso muda o nosso chip. O
Quem é que tem contas para pagar? Isto tu tens. Alguém tem contas para pagar? Tudo bem. Se alguém não tem contas para pagar, toda a gente tem, né? Então, nós podemos pagar as contas de duas formas. É sempre com dinheiro, obviamente. Mas a nossa atitude dentro de uma conta pode ser duas coisas. Pode ser. Muito bom, vou mais uma. E estamos a roer. É pá, agora que começava a ficar um bocadinho mais aliviado, agora. Então nós estamos a olhar para trás, não é? Estamos a dar as ruas, olhar para o passado, a tentar resolver os problemas do passado. Outra coisa completamente diferente é isto. Eu tenho um sonho, tenho um objetivo. Eu tenho que pagar. Agora, a minha atitude disso pode ser, isto é mais uma circunstância que eu estou para o lado, a resolver. Para me livrar disto, porque a minha empresa está a acabar. E a nossa atitude mental e emocional é completamente diferente. Eu adoro pagar contas, nunca pensei dizer isto. E impostos, nunca pensei dizer isto. Vamos ver. E tem outra coisa muito interessante que eu reparei no tempo. Antigamente eu repetia uma coisa. É isto custa 10. Alguém veio fazer um serviço qualquer, se eu já era graça, não sabe. Então contratava um trabalho qualquer no mercado. E repetia o preço. Devia ter orçamentos, dizer quem faz mais barato, quem repetia o preço. Não, não, estava lá. Se eu puder pagar alguém, faz um serviço. Se eu puder pagar 10. Eu penso assim, se eu puder pagar 10, eu vou achar que eu vou não é? Porque eu era assim. Aquela pessoa está a pedir 5, mas se tu estás a dizer que ela está, sabe das paixões. Mas o seu valor é 10, não pode estar 5. Mesmo que eu me peça 5. Vão ver. Isto é a nossa cabeça está olhando outra frequência, outra onda. E é tão engraçado. Muitas vezes, quantas vezes aconteceu? Eu estar assim mesmo, contas para pagar à maluca, e sem nenhuma. Eu tive 10 euros no bolso. E esses 10 euros eu não faço nada com eles. Chego ali à igreja e pergunto à China de moto. Olha aí. Resolve alguma coisa. Não, mas eu estou não quero nada. Mas depois para mim, uma outra frequência, uma outra onda. Em vez de estar agarrado, não faz falta nenhuma, não faz. E o engraçado é que quando a gente começa a pensar de forma diferente, se nós sabemos que funciona de forma diferente, e começamos a ver. Deixamos a um tempo encaminhado, tão fechado, à volta dos problemas. E a gente começa a ver soluções onde elas precisam existir. E este é o nosso principal trabalho. Trabalhar sobre a nossa mentalidade, a nossa forma de ver. É como um mecânico. Não é como um motor eu, não é nada, e um mecânico é tudo. É igual. Então nós partimos a nossa vida, apesar da dificuldade económica que a gente possa estar a viver, ou outras, partimos de uma mentalidade de abundância. A nossa cabeça está num estado não está agarrado ao dinheiro circular. Põe-nos numa situação diferente, põe-nos alerta, liberta-nos. Diz, olha, eu fico uma história para contar, não é? E conta esta história outra vez, os 10 euros estão para lá. E diz mais tudo a vez. Porque isso põe-nos numa situação mental diferente. E isso às vezes é o que a gente precisa para deixarmos de ficar tão tristes, tão amarrados pelas próprias dívidas. Coloca-nos numa posição diferente. Alguns a não resolvem nada, mas tem uma coisa para contar. E as coisas vão se resolver e vai dar tudo certo. E é engraçado que as coisas começam a aparecer, oportunidades. Só porque nós deixamos de estar focados no nosso problema, começamos a estar focados nas soluções. Alguém quer conferir? Fizer alguma pergunta? Onde está alguma coisa que eu estou a dizer? Podem contestar. Não, estás a mentir, pá, isso não é nada assim. Tá? Ok. Já estão acordados? Ok, então já vamos fazer aqui um exercício. Tá. Toca o pé. Pé. Bora. A nossa cabeça funciona junto com o nosso corpo, né? Então a gente tem que desligar. Ok, lá. Tira assim o braço. Agora vamos para o lado esquerdo. Então já faço uma série de outros lá dentro.
base teórica. Primeiro, que a culpa pode ser seja quem for, mas a responsabilidade é nossa. Segundo, nós temos meios para podermos realizar, seja lá o que for. Não importa o tamanho do nosso objetivo, nós podemos realizar. Se fizermos duas coisas, se tomarmos uma decisão, se criarmos as condições para a realizar. As condições significam reunir recursos, redes de relacionamentos, conhecer as pessoas, ter mentores, então tudo é possível, todos os problemas vão ser resolvidos desta forma. Todos. Eu vou escrever isso aqui no ataque, mas eu vou escrever. Okay. A forma mágica para resolver o problema. Eu acho que essa bola do pobre é importante. Satisfação ou devolução? Não falha, nunca. Nunca. A fórmula é esta: três coisas. Tudo mais prática mais moderação. Moderação significa seguir o modelo. É um dos mentores. As pessoas que a gente pode confiar. Já fiz a gente quer, e a gente pode confiá-los. E eles deixam mesmo discutir. Dando ensinamento de confiança sobre tudo. Isto resolve tudo. Não há nada que a gente não consiga resolver assim. Não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. Tudo. Como é que uma pessoa, sei lá, alguma coisa que seja assim importante. Por exemplo, eu quero seguir uma carreira de músico. Não sei nada de música. Mas é uma coisa que eu gosto. Eu quero ganhar nenhuma. É uma carreira musical. É difícil. É impossível. E o que é preciso fazer? Isto está aqui, funciona sempre. Isto é um exemplo real. Eu estive no conservatório há muitos anos atrás, na cidade de música, porque já não fiquei, mas há cerca de 6 meses eu decidi fazer uma carreira de música. Eu quero fazer música, fazer isto, essas coisas assim. É uma coisa que está completamente fora da minha realidade. Pode imaginar, não tenho nada a ver com isso. Mas tenho gosto da música, não é? Isto é só para dar um exemplo. Então o que é preciso? É preciso estudar música, é preciso praticar música, fazer música, tem material. E depois é preciso reunir muitas circunstâncias das pessoas ligadas com a música. Reunir das influências das pessoas que estejam ligadas com a música. São os mentores. E quero dizer uma coisa engraçada, isto vai ser dinheiro. Daí para cá, eu conheci 3 pessoas, todos eles músicos que toda a gente conhece. E 2 deles estiveram na minha casa. E não fiz nada por isso. Calhou. Não é tão engraçado. E mais um gajo que teve um estúdio, há uns anos atrás, que gravou o Pedro Munhoz, o Pedro Veloso, essa gente toda. Conheces todos. Conheces porque trabalhar com eles. Não é tão interessante. E com os últimos 6 meses. Portanto, é claro, quem está a praticar, quem está a fazer música, quem está a fazer isso. É a minha parte. Mas esta parte, que eu não sabia que ninguém veio que eu ia arranjar a maneira de falar com os caras, de entrar nesse meio. Começa a acontecer também. Não é tão engraçado. E isto acontece sempre. Sempre foi assim que eu deixei de fumar, foi assim que eu deixei de beber, foi assim que eu ganhei outros hábitos que eu não tinha, hábitos de leitura, por exemplo, muitas coisas. É assim. Ganhar dinheiro, é assim. Nós estamos todos. Eu conheço a minha profissão, é o nicho do dinheiro. E há pessoas que ganham dinheiro. Bem, de forma ética e legal. Não, senão a primeira não se pode, vai dar um banho. Não, tem que ganhar dinheiro. Então, esse é o meu nicho, é isso que eu faço. O que é que eu comecei a fazer? A estudar, modelos e formas, a praticar, a pôr em ação e a procurar as pessoas que fazem o que eu faço, ou o que eu gostaria de fazer, e como é
ajuda bastante para estar com estas pessoas. E isso faz o nosso mente expandir. Perceber coisas, é como fazer um estágio com um mecânico. E ele está para lhe explicar o que é isso. Só um bocadinho já começa a perceber o motor, a saber o que é que lá está. Olha para a mesma coisa e vês coisas diferentes. Esse é o papel dos mentores. Desta forma, isto está aqui. Falta aqui nesta forma, falta uma coisa. O que é aqui? O tempo é bastante isto aqui à volta. É sistema, postura, tema, prática, quanto tempo? Um pouco possível. Depois a gente faz um objetivo, como tu disseste, que esse 60 dias tentar ganhar X, é muito interessante esse objetivo, porque põe em movimento, não é? Com sentido de urgência. Mas como eu disse, quando tu fizeres, não está lá. Mas põe-te em movimento. Começa a acontecer coisas. O que é que vais fazer no processo? Vais mudar o plano. Aprendeste? O plano foi feito com as tuas circunstâncias atuais, o teu network foi igual. Mas ao mesmo tempo vai passar as tuas circunstâncias vão mudando. Vais poder afinar o plano. Podes chegar aqui a 6 meses a ganhar 10 milhões por mês? Podes mudar 2 anos. 5, 10. Tens pressa para ganhar 10 milhões por mês? Não, é o tempo que for preciso. Olha só, é o tempo que for preciso. Se a gente tiver um emprego, trabalhar 55 anos, dizer assim, no final vai ter uma forma de 10 milhões por mês, toda a gente está feliz a ganhar o salário mínimo durante 55 anos. Ninguém se importa. Porque sabe, está lá à frente e vai, e é garantido que não vai. Então nós não temos uma ideia, como tu estás a dizer que tens. Sabe para lembrar, durante o tempo que for possível, e chega-se a um sítio, a porta está fechada, não está com ninguém mais, à procura da janela. A janela está fechada, pega na picareta e tem água da parede se for possível. Não há como falhar. Fazer o que for preciso, durante o tempo que for preciso, resulta sempre. Com a inteligência, leva os números. Parece mais dura que a cabeça. Sempre. Então, se começas a bater com a cabeça e aqui não dá nada, se calhar é mais inteligente para a porta está ao lado. Então, é preciso ter inteligência para irmos mudando o nosso plano, conforme a gente entende as coisas vão acontecer. Uma das coisas que me fascinou, e isto é a realidade, a missão ao Polo foi algo pela primeira vez. Esse portanto, dos astronautas esteve apontado na direção certa da Lua só no 3% do tempo. 97% do tempo estava desalinhado, em correção. Quanto é que olha? Agora foi mais, agora foi mais outra vez. Andou nos 97% do tempo, estou lá. E aparentemente não estava aí lá. Em qualquer momento, se parasse dessa fotografia, a Lua está lá e está lá. Parecia que nem ia lá chegar. Porque estes processos são dinâmicos, não é? Isto é tudo dinâmico. Nós somos elásticos, não podemos mudar o que a gente quiser. Isso é que é interessante, não é? Também sabem que pode navegar contra o vento, não é? Já não sabe ler, ninguém sabe dela. Ninguém sabe também não. Mas posso navegar o vento está nesta direção, o barco está indo aqui para ali. O barco está aqui e para aqui. À vela, não é? E o barco pode ir aqui para ali. Eles aprenderam isso, não é? Como é que se pode navegar daqui para ali o vento todo? É complicado. Pois é imenso. Mas isso não se chegava de uma certa forma, e nós estamos para isso. O barco vai nesta direção, tem as velas numa certa posição, não sei como é que é, mas o vento apanha-se e empurra o barco aqui, nesta direção. Quando chegar aqui, muda para lá. Quando chegar ali, muda para aqui. Quando chegar aqui, muda para ali. E o trajeto realmente é este. Mas tirando a fotografia ao barco, ele nunca está aí na direção. Nunca está. E então às vezes diz assim, mas não está a funcionar. Estás a trabalhar, estás a fazer tudo certo. Estudar, ficar no lado. Mas não estás aí na direção que tu querias. E se não tiveres um mentor para te dizer, tem calma, estás aí para aqui, mas quer muito vai chegar lá. Não, porque ele sabe, já diz isso. Os mentores são tão importantes. O que é que acontece? Desistes. Então eu quero ir para lá, eu estou a ir para ali e isto não está a dar. Estou a pôr o meu tempo, o meu dinheiro, a minha energia, está a mal, não vai funcionar. E é para fazer tudo certo, só que não sabes fazer tudo certo. E por isso é que os mentores são importantes. As pessoas que já passaram por aí, passaram por mesmo, as mesmas emoções, as mesmas dúvidas, o mesmo desespero, as mesmas conquistas, passaram por esse caminho todo.
sabem até prever como é que tu vais sentir daqui a meia hora, daqui a 2 horas, daqui a 5 horas, conforme vais colocando o caminho. Porque eles passaram por isso. Quando é escuro, quando é claro, quando as ideias estão claras, quando estás a receber recompensas, quando não há recompensa nenhuma. Só passam por isso tudo. E podem te ajudar. Por isso é que os mentores são tão importantes. Alguém que já passou por lá pode guiar esse caminho. Pronto, estou um bocadinho fora do tópico, mas não é muito importante. Ok. Vamos falar agora para muito mais fácil. Aqui vou fazer um intervalo. É para chegar aqui. Então, relacionamentos produtivos. Networking. Primeira coisa, um nicho. Nicho é o quê? Um nicho é um conjunto de pessoas que procuram determinada coisa. Há quem chama de tribo. É quase um conceito tribal. Existem, sei lá, os adeptos junto com o futebol. Isso é um nicho. É mais uma tribo. São pessoas que têm determinados objetivos, que pensam de determinada maneira, estão dispostos a fazer certas coisas para atingir determinados objetivos. Então, é muito difícil vender um boné para dizer Benfica a um adepto do futebol no Porto. É impossível. E ele pode estar a desidratar, pode estar ali com a careca a escorrer ao sol. Ele nunca na vida vai pôr a bola. Mas, se for um adepto do Benfica, até o plano de noite em casa e até dar um coração possível. Onde é que está a diferença? É o boné? Não. É o símbolo que está lá. E esse símbolo identifica uma tribo, identifica um nicho. E todos nós somos tribais. Todos. Todos que nós estamos aqui pertencemos a certas tribos, a certos nichos. Normalmente não é só um. A pessoa que é adepta do Benfica também vai à igreja, ou também está envolvido numa associação da aldeia, também faz desporto, também tem empregado, também faz parte de uma associação de qualquer coisa, gosta de caça e pesca. Então, tem muitas tribos na cabeça dele, né? Então, nós somos seres múltiplos. Mas existem pontos de contato. E quando nós queremos ter interferência no mercado, é sempre aqui. Ninguém vende tudo a todos. Nós vendemos algumas coisas a quem as compra, a quem as quer comprar. E quando nós temos bem presente qual é o nosso nicho, fica fácil nós vendermos coisas. E porquê que eu estou a falar de vendas? Porque tudo aquilo que nós fazemos na vida para ganhar dinheiro é vender. Ninguém faz outra coisa que não seja vender. Okay? Tem consciência disso, certo? Então, quando eu vou procurar um emprego, vou fazer o que estou a vender a mim. Quando eu estou a vender alguma coisa, vou vender esta cadeira, não estou a vender a cadeira, estou a vender a mim. A mesma pessoa pode não comprar a cadeira a mim e comprar a outra. Porquê? Porque quando eu vendi, não foi um objeto, foi a minha pessoa, a minha credibilidade, essas coisas todas. Né? Então nós vendemos sempre a nós, é o nosso principal ativo. E vendemos a quem? Vendemos a pessoas iguais a nós, que pertencem ao mesmo nicho, à mesma tribo. O que é que nós temos que fazer para termos sucesso em qualquer coisa? Vendermos alguma coisa com sucesso em nós próprios. Encontrar um comprador do mesmo tribo. Então, se eu estiver a procurar um emprego, for falar com uma fábrica de plásticos, e vou procurar um emprego para administrativo, eu vou mostrar a essa pessoa o quão bom administrativo eu sou, com a simplesinha da minha personalidade, do que eu pertenço, naquilo é um espetáculo. Porque aí eu vou no contato que eu tenho com ele. É isso que eu procuro. E essa faceta minha que eu vou mostrar. Os currículos na hora não conseguem nada. Porque a gente não consegue vender tudo a todos. Como é que a gente faz um currículo a mostrar o nosso valor? Não, o currículo serve só para mostrar a competência académica e a experiência profissional. Isso é para o menos. Estou a sentar. Então, o que nós vendemos é a nós próprios. E todos nós somos bons ou maus vendedores, e todos nós podemos aprender a ser melhores ou piores vendedores. Se encontrarmos as pessoas que querem comprar aquilo que a gente tem para vender. E quando a gente encontra alguém que quer comprar aquilo que a gente tem para vender, a gente vende sempre. Não falha. Se não é por 10, é por 20, se não é por 20, é por 5. Se não dá dinheiro, encontramos um parceiro, um network, e no final vamos em conjunto. Porque estamos juntos, temos um ponto de sintonia. Então sempre isto é para ganhar, não há como falhar. Para nós conhecer a quem é que eu vou dirigir. Isto serve para a procura de emprego, serve para um negócio próprio, serve para um empreendimento qualquer, seja qual for.
quem é que dirige? É o deputado que vou. Depois, existe tema de nova economia, que eu falar da economia digital. A forma melhor de encontrar pessoas que já querem comprar o que a gente tem para vender é a internet. Tem duas hipóteses. Ou a internet, ou vais para o porta, para o prédio, casa a casa, à procura, fazer entrevistas para encontrar quem quer comprar aquilo que a gente tem para vender. Eu não sei quem é que a gente tem para vender, eu sei que é para vender. Mas é que a gente precisa, toda a gente precisa de saber o que é que tem para vender. Que competências tem, que habilidades tem, que valor é que tem no mercado, o que é fazer. E quando não tem valor ou não tem competência que acha que precisa, lá está a circunstância, aprende. Tem um objetivo, faltam mais estes conhecimentos, vão aprender. Estudo para a divulgação, sempre. Não falha, durante o curso. E então, a internet permite-nos encontrar facilmente as pessoas que procuram aquilo que a gente tem para vender. Isto para mim foi uma revolução na minha cabeça. Eu, de repente, comecei a vender coisas na internet quando fazia nenhuma página de comprar. Eu faço vendas de 5 mil dólares, 4.500 euros na internet a uma pessoa. Uma pessoa que nunca me viu, não sabe quem eu sou, se calhar tem uma foto a mim. Mas eu ganho 5 mil dólares para aquela pessoa, em vendas, em comissões, e a pessoa nunca me viu. Isto para mim foi uma descoberta. Como é que é possível? Então, existe realmente uma nova economia digital que, se nós manobrarmos, nós sabemos movimentar nela. A combinação de vendas. O tal networking é fácil, encontrar pessoas a ver o vídeo nos nichos é fácil, encontrar pessoas que conseguem perceber o valor que tens, que conseguem pôr isso no mercado e quanto é que ganham com isso, é fácil. Então é uma nova economia, uma outra forma de fazer as coisas. Depois existem duas formas de rendimento. O dinheiro não é tudo igual. Ganhar 1.000 euros por mês no salário é completamente diferente de ganhar 1.000 euros por mês em comissões. E também é completamente diferente de ganhar 1.000 euros por mês em residuais. O dinheiro não é tudo igual. Então vamos ver as diferenças. É muito importante a gente ter isto na nossa cabeça. A gente ver onde é que vamos pôr o nosso tempo e a nossa energia. Um salário é o que nós trocamos por tempo. Temos um emprego, eu vendo horas de vida em troca de dinheiro. O nosso trabalho é mais precioso é o nosso tempo. Então, é o que nós fazemos quando temos um salário. Que é bom, mas não está errado. É uma forma de ter dinheiro claro. Agora, não podemos ter tempo e dinheiro ao mesmo tempo. Quando temos o tempo, não temos o dinheiro. Uma vez que a minha mercadoria é o tempo, eu não posso receber o dinheiro e ficar com a mercadoria na fronteira. Eu usar. Então, é um modelo interessante, não é o meu. Eu decidi não ter já há muitos anos. E, portanto, mas é fácil de saber. E então, salário é a primeira forma de rendimento. E depois, que é um rendimento linear. Comissões sobre vendas também é um rendimento linear. Quer dizer, se eu vender, não estou a trocar tempo, mas estou a trocar a minha energia, a minha atividade. Se eu vender alguma coisa, ganho uma comissão. Se eu deixar de vender, deixo de ganhar a comissão. Portanto, apesar de poder ganhar muitas comissões a pouco tempo, né, porque não tenho indexado ao tempo, mas tem indexado à atividade. Também é um rendimento linear. Se eu deixar de vender, eu deixo de ganhar. Também é interessante. Aliás, é mais interessante do que o primeiro. Porque não tenho indexado ao tempo, se eu ganhar muitas comissões a pouco tempo, eu tenho muito tempo disponível para fazer outras coisas. É mais interessante. Posso começar a ter tempo e dinheiro, conforme. E depois, mas é um rendimento linear. E depois existe o rendimento residual. Não tem nada a ver nem com o tempo nem com a atividade. Isso são as formas de rendimento mais interessantes. É a minha opinião. O que é que faz os rendimentos residuais? Os rendimentos residuais são aqueles que têm os músicos, os escritores. O que é que eles fazem? Eles fazem, o músico, por exemplo, faz um disco, fica feito. Demorou um ano a fazer o disco, fez o disco. Está feito. Cada vez que fizer uma cópia dele, uma comissão. E pode não estar a trabalhar mais. Já fez o trabalho. Por isso é que isto é um rendimento residual. É um residual, um resíduo de rendimento que fica, depois a pessoa quer terminar o trabalho. Isso é mais interessante, não é? Então, se a gente fizer o trabalho, o que for que a gente vai fazer, o modelo de rendimento residual é
espetacular, é o contrário, é o que eu faço. Quer dizer, eu estou aqui. Então, a férias estou em família. E é interessante a gente estar de férias, a gente estar a viajar, a estar aqui, a estar a fazer o que quiser. E ao mesmo tempo não ganhar dinheiro mesmo. Porque temos os residuais a funcionar. Coisas que estão a ser vendidas, nós estamos a ganhar comissões, sem ter que estar a vender. Já criamos a estrutura de residual também. Isso é muito interessante. Nós podemos ter a oportunidade de ter rendimentos residuais. E toda a gente pode. Mesmo que não seja músico, não sabe o que é para a salvar a vida, não faz parte. Como cantor. Não tem rendimentos residuais como cantor, mas pode ter outras formas. Ou como escritor, ou assim. Pode ser por aí, mas também pode ser por outra forma. Uma outra forma de rendimentos residuais são os investimentos imobiliários. Comprei um apartamento e agora pagar renda. Então, pronto, já pus a minha energia lá, fiquei em forma de dinheiro, comprei, pus lá, e agora tenho um rendimento residual. Mantenho um valor lá está, né? E vou receber uma renda mensal, não tenho que trabalhar. Posso não ter viver sem trabalhar. Porque aquela coisa que a gente tem que trabalhar no mundo para ganhar dinheiro, tudo mentira. Não outras mentiras que nos enfiaram na cabeça ao longo da vida. Então a gente tem que trabalhar de forma inteligente. Por o dinheiro e as coisas se trabalham para nós. É muito mais interessante. Então, esta é uma coisa importante entre rendimentos lineares e rendimentos residuais. E quando nós estamos a escolher uma forma de rendimento, nós temos que saber as regras do jogo. Um emprego é ótimo, eu já sei, vou trocar tempo por dinheiro. Se eu quiser ganhar mais dinheiro, vou ter que ter mais tempo. O dia tem 24 horas, tem um limite. A forma de comissões, vendas e comissões, sempre é linear, já é diferente, já tem um limite. Eu posso montar um sistema de vendas automáticas, mais ou menos, depende menos de mim e tudo funciona bem. Os rendimentos residuais para espetacular. Faz uma coisa bem feita uma só vez, nem que demora 2 ou 3 anos a montar aquilo, fica feito e vai trabalhar sozinho. É muito mais interessante ainda. A gente tem tempo para fazer outras coisas. Então, aquela história do reformado, ao final dos 70 anos, aquele triângulo triste, que é da farmácia para o médico, para casa, para a farmácia, a gente pode se fazer isso um bocadinho mais cedo. Se tivermos um rendimento residual, agora um rendimento que a gente esteja fora a viajar e fazer as coisas que a gente quer fazer. Então, é uma outra forma de pensar. Isto significa alavancagem, né? A gente faz um bocadinho de esforço e produz muito resultado. Um bocadinho de esforço, muito resultado. Então, temos que ter sempre formas de trabalho que nos deem alavancagem. Um bocadinho de esforço que nos dê muito resultado. Se o nosso esforço estiver indexado ao resultado, nós estamos sempre desgraçados. Normalmente ao contrário. Imagina uma alavanca, né? Que a gente faz muito esforço para um lado, se tiver o ponto de apoio deste lado, não peça pequenino. Para dentro daquele lado, tu vais forçar aqui. Faz uma força desgraçada, mas aqui não é quase nada. Então isto é um trabalho convencional, não é assim. A gente faz muito esforço, aquela energia toda vai para trás, vai para a empresa, vai para os impostos, e para nós fica um bocadinho. O nosso esforço, o nosso trabalho. Mas podemos pôr o ponto de apoio da alavanca do outro lado. A gente faz um bocadinho de esforço e aquilo levanta cargas imensas. Então tudo depende do modelo que nós decidimos adotar. Há formas de fazer isto. E isto aqui é o segredo. Parece não ter nada a ver com isto, não é? Eu sei, isto aqui é estranho. Servir muito. Servir muitas pessoas. Parece que não há dinheiro, a gente ganha muito dinheiro e a gente não ganha sobre os outros, a guerra no mundo é escassa, não há dinheiro que chegue. Isto é tudo que nos ensinaram, é mentira. Não há dinheiro que chegue, nós temos que viver em concorrência com os outros. Se eu ganhar, eu não ganhas tu, e se eu quero ganhar, não tenho que ver onde tu não ganhaste, eu vou ganhar. Esta forma de pensar, baseada na competição, morreu há muito tempo. Não é assim, não é a realidade. A realidade, como disse, é a cooperação. E começa por mim. Quanto mais pessoas eu servir, mais dinheiro eu ganho. Não é interessante? É mesmo engraçado. Então, se eu tiver uma forma de encontrar um nicho, vou dizer de pessoas que têm um certo caráter, né? Encontrar uma forma de encontrar soluções para essas pessoas, servi-las, né? Pode ser dizer. Eles têm um problema, eu vou encontrar uma solução. Quanto maior for o problema, mais valor tem a solução. Certo? E aquelas pessoas pagam o que for preciso para aquela solução. Vou dar um exemplo? Dá um exemplo. Casamento. Quem é que se casou? Estou casado. Muitas pessoas casaram. E quando chegar ao valor do casamento, tudo fica ao valor do preço. Não é? Aquilo já está ao restaurante e aquilo é o prato da sei lá. 20 euros para restaurante. O vestido que gostaria, fora do contexto do casamento, gostaria 200 euros, para 600. É tudo.
do meu trabalho. Porquê? Os gajos do negócio sabem, naquele momento, a última coisa que a gente está a pensar é encontrar os amigos. É pá, não está a pensar. O dia único é o pronto. A gente faz o pronto. Os casamentos, os batizados e os funerais. É tudo uma fortuna. Muito mais caro do que a gente podia pagar se for nossas circunstâncias. Porquê? As pessoas que vendem sabem que esse nicho, essa oportunidade, essas pessoas que estão nesse contexto, pagam o que possível. Tu tens um problema para resolver, tu tens uma solução. O problema é grande, a solução também. Então já está muito. Ninguém está ali a contar. Faz contas, mas não tem muitas corretas. O vestido deste está a 600, pode estar aqui a 50. Mas o mercado é assim. Então toda a gente paga o que for preciso para resolver uma certa situação. Esta garrafa de água não é qual? Neste momento. Quando é que tu poderias praticar? Agora não. Não é o já. Sim. O que é que isso não era? Eu. Não esquecer. Não. Então, o valor das coisas não tem a ver com o valor das coisas, tem a ver com o problema que vai resolver a determinada pessoa. E a porta. Então, é um erro nós pensarmos que aquilo que nós temos, o que nós somos, tem um determinado valor, independentemente do mercado. Não. Nós valemos muito numa certa posição, temos uma valor nada outra, dependendo das pessoas a quem nós nos estamos a dirigir. E, portanto, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz, depende das pessoas com quem nós estamos a falar. Não é uma coisa. A realidade não existe. Existe é aquilo que está na nossa cabeça, na cabeça da pessoa a quem nós estamos a dirigir. E então, agora que falamos de um problema grande, e se tivermos não suficientes pessoas a quem nós vamos falar um problema grande, não ganhamos muito dinheiro. Já vamos vender águas a €1, não ganhamos muito dinheiro. Não era aí. Era mais daqui por 20 minutos, porque o pessoal queria Estão a ver? Então o valor percebido do mercado é o que manda no mercado, não é o valor que custou. O preço da água não tem nada a ver com o preço que ela vai custar produzida. A gente pensa assim, vou comprar isto por 10, põe numa página, 12, vou vender por 12. E a pessoa que nós estamos a vender, ela pagaria 30. Mas a gente, vou ganhar 2 de lucro, já chega bem. E temos a cabeça toda errada. Porque o dinheiro que nós ganhamos não tem nada a ver com o valor que as coisas custaram, tem o valor que tem impacto no mercado. E se eu puder ganhar 50, eu vou ganhar só 10. Eu ganhar 50. O mercado está desejoso de pagar 50 por aquilo. Porque é só o valor final da água. É €1, é muito simples. Até é isso. Se calhar tem outras pessoas que pagam mais ou 3. E noutras circunstâncias, é possível valer €10, ou 12, ou 15, ou 50. E em certas alturas da vida, a gente pagaria €1.000 por garrafa. E era barato. Dependendo das coisas que a gente tivesse. Quanto que a gente queria a garrafa de água. Então o valor das coisas realmente não é o valor que as coisas têm, é o valor que a gente utilizar. Não só das coisas, como das pessoas. Nós como profissionais. É igual. Então, se eu quero ser valorizado, eu não posso ir ao patrão e pedir por amor de Deus para ele trabalhar. Porquê? Ok, então eu vi, vocês que pessoas a ganharem €1,5 a hora. €1,5 a hora. E porquê que elas aceitam €1,5 a hora? Porque querem estar parado. E ao final de um dia, €10 é dinheiro. Trabalhar é verdade. Isso vai voltar para ajudar os meus todos. Porque aquela pessoa, de certeza, vale muito mais do que isso. Só que ela não sabe. Estão sujeitos a ganhar €1,5. Porque ela nem tem noção do que tem. Se tivesse noção de procurar um nicho onde fosse valorizado. E não esqueceria também de comprar. Como tudo para adquirir noção. Aprender, cuidar-se, praticar, para lembrar as questões que têm e formar as pessoas o ambiente adequado onde se possa ser valorizada a pessoa. Ao nicho. A instituição é sempre tudo. Então, vamos falar da internet a seguir. Não está aqui nada, vamos fazer aqui um intervalozinho.
Para ficar à espera, para ver o Marquinhos, um euro cada um. Agora, alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Sim. Começou por dizer que o modelo que a gente vive não é um modelo correto, não há referências, não há. No entanto, eu falo de uma mágica que vem com o estudo de igualdade. Ou seja, eu vou à universidade e com modulação. Eu tiro um curso, só eu acho que o curso não é um fim. É uma ferramenta e um meio. Sem dúvida. E aplico o estudo foi bom, e a prática. Não esqueces, tudo para a inovação. Os cursos Sim, universitários são bons, são fantásticos. São ótimos. É muito bom ter cursos universitários. Não estou a nada disso. Não é bom, é ótimo. Melhoram-nos como pessoas, põem-nos elásticos mentais, expandem a nossa mente, ajudam-nos a pensar. A agilidade mental é fantástica. A única coisa errada neste modelo é nós escolhermos um curso por causa da saída profissional, a pensar que vamos ter emprego quando a gente acabar. E não para nós nos melhorarmos, para nós nos desenvolvermos. E então, o único problema é esse. Não é mais nenhum. Agora, não é o fim. É um meio, é um dos meios. O problema é ser o fim. É que devemos como seja o fim. Exatamente. Tu fazes isto e tens aquele resultado. E fazendo isto, não tens aquele resultado. Significa que o modelo não está totalmente errado. Não! Estou a dizer. Mas o que eu falar em estudo não é só estudo universitário. Não, é todo tipo de estudo. Sim, mas começou por falar, mandamos os filhos para as escolas, para tirar um curso e não vale a pena. Sim, não é isso, não. Espera aí, é foi muito que falar disso. Qual é o nome? Fernando, foi fantástico de falar disso. Então, eu falei num determinado contexto. A verdade é que eu também referi a universidade. Sim. E, portanto, é fundamental nós termos uma educação. Melhor ou pior, nem interessa. É o que há e a gente faz o nosso melhor com as circunstâncias que a gente tem. Podemos criticar o que a gente fizer, eles também educativo, o que for. A realidade é que é importante as pessoas, as crianças e nós, aprendermos coisas que a gente não sabe, seja lá o que for. A nível universitário, é muito bom que se a pessoa, e falo especificamente disto, as minhas filhas estiveram aqui na escola secundária. E eu tive muitas reuniões lá. Psicólogo e a orientação profissional. O que é que eu vou escolher? Qual é a área que eu vou escolher? E foi muito engraçado, foi uma experiência muito interessante. Eu estava no livro e depois, conforme as aptidões e os gostos que os investiga, então a pessoa orienta, olha, vais para este curso, tens mais proposta neste curso, ou naquele, este tem que dar mais cedo, ou tem menos saída, então orienta mais ou menos a pessoa, também do ponto de vista profissional. A questão é que eu disse, sempre disse, nos filhos todos, não se nem dá por aí. Eles vão escrever, eles muito bem entendem, para aprender o que eles quiserem aprender. E o que sair, a questão das questões profissionais, não está nem aí. Nem sequer é um ponto de equação. Não é bem. Porque muita gente sabe, muitas das profissões que os nossos filhos vão ter, estão agora a começar um curso, ainda não existem agora. Como é que as profissões vão parar para elas? Não podem. E muitas das coisas que eles estão a aprender agora, daqui por 5 anos, quando acabarem, já não serve para nada, mudou tudo. Então a gente passou neste paradigma de uma pessoa que acabou um curso, está pronto para começar a aprender uma profissão. Aquele é um recém-licenciado, ou um estagiário. É a classe mais baixa de gente que existe no mundo profissional. Tendo a formação adequada. É o mais baixo porquê? Porque acabou de sair de uma escola e não sabe nada. Nada, não tem a experiência, não tem a prática. Mas a experiência e a prática são muito boas aqui, ainda bem. Isto serve só para ilustrar que nós baseamos a nossa vida no conceito de tirar um curso para ter um bom emprego, ou trabalhar no processo para ter uma reforma. É mentira. Devemos trabalhar em descontar para a ação social? Com certeza. Devemos ir para a universidade? Sim. Quem quiser, tirar o curso do que acontecer. Agora, não se iluda é que, pelo facto de ter um curso, vai ter um emprego, ou um bom emprego, ou vai ganhar um X. Isso não é real. Mas não é real. Pode não ser real, mas se calhar a Alemanha tem necessidades de engenheiros informáticos, como o país também tem, nosso. E há vagas para engenheiros informáticos na Alemanha. Sim, entende? É um mercado a produzir. Ou seja, depende da orientação. Sim, eu e das áreas, não é? Eu compreendo isso. Temos a população europeia a envelhecer. Portanto, temos as áreas de saúde também que são ótimas. Sim, se calhar não se formaram consumidores suficientes. E estão a vir cá buscá-los, por exemplo.
Não, é verdade, isso é verdade. Pronto, se calhar tem um ponto no meio deles. Com certeza. A questão é que quando nós falamos do específico, quando nós falamos do geral, falamos do geral. E muitas vezes a gente fala do geral e nem tudo é como está. Quando generalizarmos, há detalhes que ficam um bocadinho, isto ficam excesso um bocadinho, obviamente. É claro que existem certas profissões que estão em alta, com certeza. E que a gente prevê que daqui por 5 anos, daqui por 10 anos, vão ser um boom. E que as pessoas que se posicionarem nessas profissões agora, terem educação para isso que quiserem fazer, com certeza têm mais possibilidades daqui para lá chegar a haver mais emprego. Sem dúvida. Acontece a mesma coisa com todas as profissões. Então a gente pensa, vai haver falta de médicos, vamos começar a focar na medicina e daqui por 5 anos temos médicos que mais acabam. E aquilo que a gente pensava que era jornada já não é, portanto temos as pessoas a correr a comprar médicos em vaga. Porquê? Porque havia essa previsão. E é legítimo de se fazer, está certo. Não tem isso em causa, é mesmo assim. Uma questão é os movimentos sociais, outra coisa é aquilo que o indivíduo quer fazer com a sua vida. E eu defendo que os problemas do país, a economia do país soluciona-se quando cada um resolve os problemas do ano. Deixa de haver problemas. Então, muitas vezes. Sim? Não, eu depois quero fazer uma intervenção. Okay. Muitas vezes nós pensamos que os problemas do país é como os políticos resolverem. E eles veem assim tudo por cima, e vão tentar resolver aqui em massa, e resolver ali em massa, e esquecem que os problemas todos são a nível de pessoa. Como dizia a Fábio Teresa, se cada um pegar a própria da sua casa, não estou fica limpo, não é? E então, hoje o que eu vou falar aqui não é para isso, não é para fazer uma análise macroeconómica, não é isso. É só dar ferramentas para uma pessoa individual, se quiser, usá-las, resolver o seu próprio individual. E se o fizer, e vamos todos a fazê-lo, tu acho que ajudas ao problema do país um bocadinho. É estudo, pelo menos. Havia mais pessoas empreendedoras, havia mais pessoas a gerar riqueza por sua própria conta, a resolver os seus problemas pessoais, da sua família, os seus amigos à sua volta. Isto só pode trazer benefício. Tudo aquilo que está a dizer é verdade, com certeza. Ter um curso universitário é fantástico, é muito importante, ajuda o desenvolvimento da pessoa como indivíduo. Coloca não só a parte do curso e a parte académica, mas toda a parte social é agarrada a isso, as amizades que se fazem, o networking que se cria, as pessoas que se conhecem, quer dizer, tem uma quantidade imensa de valor aí, eu não estou por isso em causa. Estou por em causa só é a questão que nós temos como adquirido a reforma e o emprego ao final do curso. É uma única coisa. Ou seja, não há nada que nos garanta nada, a não ser que nós estamos fazendo por nós próprios. Isso é que nos pode garantir alguma coisa. Desculpa lá, Relativamente à questão dos cursos universitários, eu, falando da minha experiência, eu tirei a licenciamento em Direito e das três, uma, não é? Ou seria magistrado, ou seria advogado, ou conservador, ou notário, uma coisa por aí, nestas três áreas. Eu passo boa parte dos meus dias a fazer tudo menos advocacia ou que não está relacionado com direito, porque entretanto foi lançado o desafio de integrar uma lista e fui eleita, por se calhar também por alguns de vós, não é? Para a Câmara Municipal. E estou numa área que nada tem a ver com o direito. Portanto, eu acho que também nós devemos encarar a situação da nossa formação académica de uma forma mais abrangente. E não, eu tirei direito, eu tenho que fazer isto. Mas se calhar retirar da formação, que é o que eu faço, que eu tive, ferramentas para me ajudar a trabalhar no resto, mas ainda assim tive que ir aprendendo, pela prática e pelo estudo, não o académico já, mas e seguindo os exemplos, como o Rui diz, a modulação das pessoas que de facto estão na área e vão fazendo e vão me ensinando. No fundo, eu acho que nós temos também ter esta perspectiva, senão, apesar de termos um curso universitário, somos pessoas limitadas, com os horizontes curtos, e eu acho que é isso que o Rui está aqui a tentar transmitir, é exatamente o contrário, é que de facto é uma ferramenta, é mais uma apenas. Exatamente, obrigado. Então, os responsáveis, a culpa a gente não sabe quem é, a responsabilidade é sempre nossa. E essa é aquilo que eu tenho que fazer, é assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelos nossos fracassos, pelos nossos sucessos. A situação que eu me encontro agora é resultado daquilo que eu penso, da minha forma de pensar nos últimos anos. Não é só daquilo que eu fiz, é da minha forma de pensar. Antes de eu mudar aquilo que eu faço, a minha ação, eu tenho que mudar a minha mente. A minha forma de pensar. Porque isso vai interferir no que eu faço. E aquilo que eu faço depende dos meus resultados. Essa forma de pensar espetacular, a primeira decisão, depois a solução, para mim, mudou tudo.
desmontou e voltou a montar. Então, não há limites. Eu posso decidir algo que eu há 8 meses atrás tinha ganhado $1 por dia. Quando eu tinha contas para pagar, já fazia nenhuma coisa daquilo. E é um absurdo. São €800 por dia. Eu disse isso à minha mãe, ela disse para mim, filho, porque estamos a falar, e é muito engraçado, é uma coisa que está tão fora da minha realidade, tão fora, que é ridículo. E esses são os bons. Quando a gente vê essas coisas do David, esses são os bons. Mas quando a gente desmonta o modelo e depois sabe o que fazer a seguir, estudo, prática e inovação, não é começa pela inovação. É procurar as pessoas que nos dizem o que estudar e o que fazer. A coisa é que pode começar a ganhar essa direção. Eu comecei esse caminho no ano passado. E fiz o primeiro mês inteiro mais de $1 por dia em março. 5 meses depois, eu ganhei 34 euros. É dinheiro para caralho. É um absurdo. É um absurdo. E a única coisa que eu fiz ao longo desse caminho, inclusive depois aqui a contar a minha história, foi isto que eu podia explicar. E vou explicar isso aqui. Foi só mudar o chip. Primeiro, a responsabilidade é minha. Eu tenho que fazer pela vida. Não posso estar à espera que ninguém me nada de mim. Depois, aquele modelo estruturado por inovação. Encontrar quem me quer ajudar, quem quer ensinar. Depois, aprender o que a pessoa me serve a aprender e fazer o que a pessoa me serve a fazer. Foi isso que eu fiz. E isto muda tudo. Isto consegue o que a gente quiser. E depois ganhar a prática no modelo, consegue o que a gente quiser, seja o que for. Eu vou ser músico de feijão lá. Vocês vão verem um bicho comigo na capa e querem vai, vamos fazer. Estão a ver? Vão ver. E vou tornar este dia. É engraçado. Não consegue fazer a gente quiser. Não há limites. Pois já, exatamente. Nós estamos conectados já todos. Todos nós estamos aqui conectados. Mas todos já nos conhecemos. Olha só, vamos fazer um intervalozinho de 5 minutos. Sim. Como é que a gente pode chegar a um ponto de saber qual é o nosso valor, ou o valor daquilo que nós estamos a fazer, do nosso material, assim, no mercado? Por exemplo, nós agora pensamos nos género, para mim, isto vale isto, claro que ele pode valer mais, mas será que idealmente a maior parte das pessoas quer mais, vai dar esse valor àquilo? Será que é muito? Será que é pouco? Depende muito exatamente do que tivesse a referir. Pessoalmente, eu faço o seguinte: tudo para a internet. Então, rapidamente encontro na internet uma quantidade de gente que quer comprar aquilo que eu tenho, seja lá o que for. Eu ponho um preço e vendo. E depois vejo, o preço é sempre alto. E depois vejo o que é que acontece. Depende das vendas, depende da percepção que as pessoas têm, quando alguém compra como sempre, etc. E então, normalmente a gente pensa num valor mais elevado. Um valor que este é elevado. E normalmente, na minha experiência, a gente só um bocadinho. Porque a gente tem a nossa percepção de valores mais baixa. Se for uma coisa nossa, a gente pensa sempre provavelmente por qual é a realidade. É isso que sei. Mas se tiveres baixo, não dá problema nenhum. Mais alto, e vai sempre alto. Sempre alto. Se tu achaste para o 10, põe 20. Não sei. O que acontece? Há sempre gente disposta a pagar. Uma vez vi no continente, uma coisa que eu não esqueci até hoje, há anos atrás, um frasquinho de vidro com arroz branco cozido lá dentro. Diz lá, arroz branco cozido. Um frasquinho custava para aí um euro e meio, não sei. Eu pus-me a olhar para aquilo. Ora bem, isto é para aí. Em cru, eu não mexia assim. Era um frasco assim deste tamanho. Bem isto assim. Mas bem mais rápido, né? Com arroz cozido lá dentro. Em cru, era uma mulher de sopa de arroz. A um euro e meio, uma cena assim. Depois vou fazer a conta aqui ao quilo, em seco, no arroz, em seco, ao quilo dava para aí 25 a 30 euros. Assim, mas quem é o gajo vai pagar 30 euros por um quilo de arroz? O gajo, pá, quer dizer, eu não sou nenhum cozinheiro, mas dizer arroz, quer dizer. E aqui está a falar, sabes porquê? Se não estava lá. Então há pessoas que valorizam tanto a conveniência, chegar com um fastinho, tudo bonito, uma embalagem espetacular. Então, valorizam toda a conveniência que pagam essa fortuna, porque tem coisa de fortuna, que não tem esse valor. E as pessoas que fizeram isso, o marketing associado a isso, a
Quando o gajo se mandou, eu vou vender 25 gramas de arroz por 1,5 e terra-se tudo aqui. Não, ninguém vai comprar isso. Vai. Se tu conseguires apresentá-lo da forma certa, às pessoas certas. Qualquer pessoa pode fazer o que for. E é impressionante, esta garrafa de água no Santar pode valer 1.000 euros. Depende daquilo que for a em circunstâncias. Né? Ou mais, conforme a medida. E não tem valor. Portanto, tudo depende não só do que é que a gente tem, claro que sei, mas da nossa capacidade de encontrar as pessoas que nos possam ficar por ela. E isso a internet é um espetáculo. Ok? Então vá. Vamos fazer um trabalhozinho, ficar às pernas.